Olá pessoas, tudo bem? Então, dando continuidade aqui à nossa disciplina, nós vamos falar agora sobre atributos. Então, como a gente já tinha falado um pouco no vídeo anterior e a gente conversou também sobre na parte teórica da disciplina, os atributos, eles representam as características de nossas classes. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo de um gato, possíveis atributos seriam altura, raça e cor dos olhos. Como é que a gente vai trabalhar isso dentro da linguagem? A primeira coisa que a gente vai precisar entender para definir nossos atributos na linguagem vai ser a gente saber quais são os tipos de dados disponíveis para a gente utilizar. Embora seja uma linguagem orientada a objeto, e aí considerando isso, esses tipos de dados poderiam ser infinitos, porque aí seriam qualquer tipo de classe que a gente pudesse criar, mas a linguagem Java também ela traz alguns tipos primitivos. São tipos que não são classes, não são gerados a partir de objetos, mas a gente irá precisar utilizá-los para desenvolver algumas operações nas nossas classes. Uma outra observação sobre esses tipos primitivos é que eles vão estar sempre reservando um espaço na memória para utilização, mas a gente vai passar um pouquinho sobre a diferença entre o tipo primitivo e um tipo a partir de um objeto, a partir de uma classe, daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando sobre esses tipos específicos, são os tipos a partir dos objetos. Então, dos primitivos, nós temos aqui os que representam números inteiros. Então, nós temos byte, short, int e long. Byte é o tipo numérico que ocupa o menor espaço. A gente falando em termos de consumo de recurso e de espaço, ele é o que consome menor porque ele utiliza apenas um byte. Então, cada número ele vai ocupar um byte. Só que aí ele tem uma restrição, que ele trabalha nessa faixa aqui, de menos 128 a até 127. Então, o maior número que eu vou poder colocar aqui no tipo byte vai ser 127. Depois nós temos short, que vai de menos 32 até 32. Então, no caso do short aqui, a gente já consegue números maiores. E a gente vai passando pelo int e pelo long. A diferença básica entre eles vai ser só o tamanho do número que ele permite. Só que aí, quanto maior for o tamanho desse número que ele permitir, maior será o espaço que ele vai estar ocupando. Isso se falando de espaço de armazenamento de uma forma geral, tanto de memória RAM no momento da execução do programa, como também espaço de armazenamento no banco de dados ou no próprio HD do computador. Então daí a gente tem que tomar um certos cuidados na hora de definição desses tipos. Por exemplo, se eu estiver montando um sistema para uma escola que trabalha com jovens, crianças, e eu for colocar um atributo do tipo byte, ou do tipo idade, que representa a idade desse aluno, eu posso colocar isso tranquilamente como byte, porque com certeza eu não vou ter alunos que ultrapassem esse valor aqui de 127. Eu poderia colocar short? Poderia, mas aí se vocês olharem, ó, a gente estaria ocupando um byte a mais sem necessidade. Então, sempre que a gente for definir nossos atributos, dar tipos a eles, a gente tem que prestar atenção nessa relação do tamanho com o uso efetivo, que aí serve para a gente evitar tanto não estar colocando um tipo que consuma recurso demais da máquina, como também evitar a gente colocar um tipo que ele seja pequeno demais também para o uso. Então, se eu fosse colocar aqui uma variável, um atributo que já representasse, por exemplo, o número de alunos, possivelmente eu já teria que estar passando aí para short ou para int, porque muito dificilmente nossa escola iria ter apenas 127 alunos. Então isso é uma avaliação que a gente tem que fazer na hora da definição dos tipos. Seguindo aí nos numéricos ainda, nós vamos ter agora os tipos decimais. Então são aqueles que possuem casas decimais, e aí nós temos dois tipos possíveis, o float e o double. O que é que difere deles? É o número de precisão de casas decimais. A diferença maior entre eles é nessa relação. Então, enquanto um tem de 6 a 7 dígitos de precisão, o outro já tem de 14 ou 15.
Então o double nos possibilita, dependendo da aplicação, um uso mais efetivo, porque a gente vai ter números mais precisos, se falando de casas decimais. Só que assim como o inteiro, serve aquela avaliação também quanto à questão do espaço a ser ocupado. Enquanto o float ele ocupa 4 bytes, o double já passa a ocupar 8, ocupa o dobro. Então a gente faria essa mesma avaliação na hora da definição. Seguindo, nós temos um tipo aqui que é o Boolean, que ele é utilizado para valores lógicos. Esse Boolean ele ocupa apenas um bit, não é nem byte, é um bit apenas, porque na realidade ele permite apenas dois valores, ou é verdadeiro ou falso, true ou false. Ele só aceita esses dois valores. E aí nós temos também char, que aí já é um tipo que é utilizado para texto, é um tipo de caracteres. Então ele trabalha com caracteres Unicode de 16 bits. Então ele representa 2 bytes. E ele pode ser representado tanto por valores numéricos ou pelos próprios caracteres, como também por essa codificação Unicode. Só uma observação aqui para vocês que com o char eu não tenho palavras. Eu estou falando aqui apenas de caracteres. Então é um número, é uma letra. Então é a letra A, a letra B, a letra C. É essa representação que o char faz. E aí se eu precisar montar uma palavra a partir de char, eu teria que montar uma coleção de char. A gente vai falar sobre coleções lá mais na frente um pouquinho. Então só para dar aqui alguns exemplos para vocês. Então eu tenho aqui o valor do código Unicode e tenho caracteres de resultado. Então se eu colocar um comando para exibir esse U0030, ele vai me dar o valor 0. Se eu colocar U0041, ele vai me mostrar a letra A maiúscula. Se eu colocar U0061, ele já é a letra A minúscula. Ah, tem diferença entre maiúsculo e minúsculo? Tem. A linguagem Java é uma linguagem que a gente chama ela também de case sensitive. Então, a partir daí, um A minúsculo dentro da linguagem ela vai ser diferente de um A maiúsculo. E até por conta disso também que a gente fala dessa questão do tratamento lá de utilizar o padrão camel case, porque essa relação entre maiúsculo e minúsculo para a linguagem também vai ser analisada de forma diferente. Então, além desses tipos que a gente falou agora, que eram os tipos primitivos, como eu tinha falado a vocês no início, a gente vai ter os tipos de referência. E daqui vai dar a diferença daquilo que eu tinha falado lá no início do vídeo. Os tipos primitivos eles representam valores. E esses valores eles vão ser sempre a alocação de um espaço na memória. Enquanto que quando eu tiver um atributo que ele for utilizado a partir de um objeto, esse meu atributo vai estar fazendo referência ao objeto e não a um valor. Então, tipo, se eu passar se eu criar um atributo do tipo inteiro, eu vou estar sempre passando o número. Se eu criar um atributo do tipo casa, eu não vou mais passar um valor específico, eu vou passar um objeto do tipo casa. Inclusive, esse objeto tipo casa, ele pode ter vários valores dentro dele. Ele pode ser um conjunto de valores. Tipo, se eu tiver casa e essa casa eu disser que ela tem uma altura, uma largura, um número de portas, quando eu passar um objeto para valorar algum atributo que seja do tipo casa, eu não vou ter um simples valor, eu vou ter um objeto e dentro dele eu vou ter esses valores. Eu vou ter a quantidade de porta, eu vou ter a largura, eu vou ter a altura. Então daí a diferença entre esses dois tipos de dados. Então só a informação aqui para vocês de alguns tipos possíveis aí de dados de referência. Então nós podemos ter classe, como string, object, pessoa, quadrado. Nós podemos ter coleções, que são vetores, mapas, listas, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Interface, que a gente vai conversar mais na frente também, principalmente quando a gente estiver falando de herança e um pouco de polimorfismo. E enumerações.
Então, aqui a gente não trabalha mais com valores, são conjuntos de dados, são conjuntos de valores no momento que a gente for montar nossos objetos. Só uma observação aqui com relação ao tipo de dados string, é que a partir do string ele é o tipo de dado próprio para a gente trabalhar com textos simples. E aí esse tipo de dado string, ele vai ser montado a partir de cadeias de caracteres. Então eu não preciso mais montar uma coleção de caracteres para formar uma palavra. A string ela já é uma classe que foi montada a partir do char. Então dentro dela existe alguns tratamentos em cima do tipo char que nos permite já poder digitar nossas palavras sem maiores problemas. Então a partir daí eu já passo a ter um objeto. String é uma classe Java. E uma observação que vocês podem fazer da diferença entre também os tipos de referência e os tipos primitivos é que os primitivos todos são palavras-chave da linguagem e eles começam com letra minúscula. E as classes vão começar sempre com letras maiúsculas, que já é seguindo aquela ideia lá do padrão Camel Case. Nos atributos, a gente vai utilizar o padrão Small Camel Case. Por que small? Porque ele vai começar sempre com uma letra minúscula, mas segue aquela mesma relação para quando a gente tiver nomes compostos. Se eu tiver nomes compostos, a primeira letra vai ser minúscula, mas o primeiro caractere da segunda palavra vai ser sempre maiúsculo. Segue a mesma regra de nomeação de classe, não pode ter caracteres especiais e também não pode iniciar com números. Pode conter números sem problema nenhum, então eu posso ter um atributo nome 1, nome 2, nome 3, mas ele não pode ser um nome, ele não pode começar com número. Então aqui eu trago para vocês uns exemplos de atributo. Então eu tenho aqui um atributo cabra, que pode ser até já uma criação de um objeto a partir daquela nossa classe animal, mas como vocês podem ver, ó, todos os caracteres estão minúsculos. E eu tenho outro atributo chamado figura geométrica. É um nome composto, então começou com F minúsculo, mas aí a segunda palavra já passa a ter um G maiúsculo, seguindo a ideia lá do padrão Camel Case. E aí nós vamos ter outros tipos de atributos, que são atributos constantes, ou seja, aqueles atributos que não têm seus valores alterados no decorrer do uso do sistema. Então, dentro da linguagem Java não existe o tipo constante, mas a gente pode organizar, a gente vai falar já já sobre isso, a gente pode organizar nossos atributos para que eles fiquem sendo tratados de forma constante, eles não sofram alteração. A única observação é que para esse tipo de atributo eu não vou mais usar o padrão Camel Case. A gente vai escrever todas as letras maiúsculas e se os nomes forem compostos a gente vai estar separando pelo underline. Então segue aquela mesma ideiazinha de não possuir caracteres especiais e também não poder iniciar com números. Então nós temos aqui alguns exemplos. Ó, pi, que é uma constante que eu posso colocar no meu sistema. E a gente vai ter aqui velocidade da luz. Então, como eu disse a vocês, é um nome composto e eu separei pelo underline. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para definir nossos atributos. Como é que a gente monta esses atributos lá na classe. Então, assim como para criar a classe tem algumas regrazinhas, aqui para os atributos também nós vamos possuir algumas regras. Então, para aqueles atributos que não são constantes, então a primeira informação que a gente vai colocar vai ser seu nível de acesso. A gente vai falar depois sobre isso, mas assim, via de regra, os atributos que a gente cria na classe, a grande maioria vai ser com nível de acesso privado, então a gente vai utilizar a palavra-chave private. Depois a gente vai indicar o tipo dele. Então aqui nós temos, nosso primeiro atributo é uma string, depois byte, depois char. E por fim nós vamos dar nome. Então nós temos aqui, primeiro atributo nosso, nome, segundo idade, terceiro sexo. E aí só uma observaçãozinha aqui que no momento que eu criei esse meu atributo idade, além de dar o nome, eu já atribuí um valor para ele.
Então, isso é uma boa prática, a gente sempre criar nossos atributos. O ideal é que a gente atribua nomes a eles, valores a eles, desculpem. Mas vão ter casos que isso não vai ser possível, a gente pode criar dessa forma também. Mas sempre que possível, o ideal é que você esteja atribuindo valores a seus atributos. Se for um atributo que seja criado a partir de um objeto, de uma classe, o ideal é que você já atribua aqui chamando a instância da classe. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas assim, é sempre bom a gente estar atribuindo valores aos nossos atributos. E aqui agora eu trago para vocês como é que seria a nossa criação de atributos quando eles forem constantes. Então nós temos aqui alguns exemplos de como é que funciona essa estrutura para se criar uma constante. Então nós vamos ter os modificadores de acesso. E aí para os modificadores de acesso nós temos aqui o principal deles, que é a palavra reservada final, é isso que define como sendo uma constante. Então quando eu coloco essa palavra final, que é uma palavra reservada da linguagem, junto com o atributo que eu estou criando, a linguagem já vai entender que eu estou dizendo que isso aqui é uma constante. Na segunda linha eu coloquei aqui um exemplo onde eu disse que esse atributo seria privado, então só quem tem acesso a ele é a classe. E aqui na terceira linha nós temos ainda mais um modificador de acesso, que é o static, que aí qual é o papel dele? A gente tem o static, ele serve para a gente fazer uma separação entre a gente avaliar se aquele atributo que eu estou criando ele vai ter um escopo de objeto ou um escopo de classe. Qual seria a diferença de escopo de objeto ou de escopo de classe? É que quando eu coloco o static, ele passa a ter um escopo de classe, eu posso acessar esse atributo diretamente, sem precisar criar uma instância do objeto, sem precisar gerar o objeto. Quando o escopo dele é de objeto, eu tenho que primeiro criar o objeto para depois chamar o atributo. Então, mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre em quais situações a gente pode estar criando isso. Então, assim, mas aqui são as três possibilidades da gente estar criando nossas constantes, nossos atributos constantes. E aí, nesse caso, diferente dos atributos que são variáveis, a gente vai ter situações em que, ao invés de ser privado, ele vai ser público, que é justamente para possibilitar a situação que eu falei a vocês aqui. A gente permitir acesso a esse atributo, a essa constante, chamando diretamente da classe. Então depois vem o tipo. Então nós temos aqui uma que é uma string, um float e um char. E para concluir a gente cria o nome, só que aí nesse caso eu não posso simplesmente dar um nome, eu tenho já que atribuir o valor, já que é uma constante, então não é permitido eu colocar final string x, tem que ser o nome já com o valor. Então nós temos aqui ó, x, como é um string eu coloquei aqui bot, e a string em Java a gente vai sempre trabalhar elas entre aspas. O outro que é o pi, que o valor dele passou a ser 3,14. Então 3.14, a linguagem não entende vírgula como separador de casa decimal. E esse outro aqui, sexo, que a gente colocou ele f. E aí uma diferença entre char e string é que para string os valores ficam entre aspas e para char fica em apóstrofo ou aspas simples, como alguns costumam chamar. Então nós temos aqui um exemplo de como seriam esses atributos dentro de uma classe. Então eu criei aqui minha classe livro. E aí nós temos três atributos. Dois atributos que são variáveis, que são possíveis de alterar seu valor. E um atributo que é uma constante. Então nós temos aqui, ó, private int ano de publicação, private int número de páginas e um final static final int max página 300 é uma palavra composta, então como ele não utiliza o camel case, a separação entre as duas palavras é um underline. Aqui nós temos uma outra forma da gente estar criando nossos atributos também.
E aqui só uma observação para vocês, ó, que nessa minha classe figura geométrica, nós temos aqui, ó, dois atributos que são do tipo float, ó, área e perímetro. A linguagem me permite fazer isso aqui, eu colocar mais de um atributo na mesma linha. Eu posso ir separando ele apenas por vírgula, mas é uma boa prática a gente colocar cada um em uma linha, como foi o caso que a gente fez aqui com o AR. Uma observação com essa situação aqui, quando eu coloco todos na mesma linha, que ele não permite eu atribuir valor. Então eu não poderia colocar aqui float área igual a 0, perímetro igual a 0. A linguagem não permite. Então para atribuir valor também eu tenho que colocar aqui um abaixo do outro. Mas essa aqui também é uma forma correta da gente estar colocando os nossos atributos. Pronto, pessoal, referente a atributos seria isso. Então na próxima aula a gente vai estar falando sobre métodos e dando continuidade a isso no nosso aprendizado sobre a linguagem Java. Então, até o próximo vídeo.